Se você tira o Espírito Santo da sua vida, você se torna um caco. Você se torna apenas um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas por dentro você se torna podre. Porque não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Nós acessamos uma nova estação, estamos acessando um novo mês e com esse mês nós vamos acessar uma nova estação de fatores, milagres extraordinários e de manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo. Diga comigo, o poder do Espírito Santo. Se você está aqui, você pode dizer mais forte. Diga, o poder do Espírito Santo. Agora eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, incline a sua cabeça em reverência a Ele nessa hora. E em nome de Jesus, Pai, no poder do acordo, acessamos essa nova temporada. E na autoridade espiritual a mim concedida, eu quebro toda influência das trevas sobre as linhas de pensamento do teu povo. Em nome de Jesus, eu declaro que o poder do teu Espírito Santo anula, cancela toda obra, todo pensamento, argumento contrário da religiosidade, em nome de Jesus. Toda mente racional nessa hora venha receber o poder explosivo do teu Espírito Santo. E eu decreto que os teus filhos comecem uma jornada de desenvolvimento espiritual a partir de hoje. Que a mente natural, o homem natural, a mente racional venha ser subjugada nessa hora pela mente espiritual, pela mente cheia do Espírito Santo. E eu declaro que os teus filhos serão cheios do teu Espírito Santo, e que nessa nova série venhamos a aceleradamente desenvolver, criar uma estrutura espiritual para destravar o nosso destino em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e diga, declare, proclame nessa hora sobre você. Declare, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente sobrenatural. Então você, a partir de hoje, não pensará de acordo com a razão, com os sofismas, com as fortalezas que o Deus desse século tem tentado colocar nas suas linhas de pensamento, mas você aprenderá a desenvolver a mente de Cristo. Eu estou profetizando para você e eu estou dizendo que você se tornará uma pessoa espiritual. Você irá desenvolver a sua estrutura espiritual durante esse mês. Você deixará de ser um bebê espiritual, uma criança espiritual, e você será uma pessoa madura, exercitada nos sentidos espirituais. Você crê nisso? Essa é uma série muito importante. Nós vamos denominar essa série como o poder do Espírito Santo. Não há como nós vivermos sem o poder do Espírito Santo. Não há o cristianismo sem o poder do Espírito Santo. Não existe uma igreja sem o poder do Espírito Santo. Se a igreja está sem o poder do Espírito Santo, ela se torna uma mera instituição religiosa. E eu sei que Deus trouxe vocês para essa casa, porque parte da nossa missão como casa espiritual é ativar o seu espírito, é fazer com que você se desperte
fértil espiritualmente. Muitas pessoas, para não dizer todas as pessoas dessa casa espiritual, elas possuem uma sensibilidade espiritual. Elas possuem uma sensibilidade profética. O profético nada mais é do que uma dimensão espiritual. E Deus trouxe você aqui para você ser treinado, para você ser equipado, para você ser capacitado, para você ser instruído, para desenvolver o seu espírito. Você precisa crescer espiritualmente. E isso não tem a ver com mediunidade. Isso tem a ver com você desenvolver a sua estrutura espiritual. Quando nós nascemos de novo, quando nós rendemos o nosso coração a Jesus, o nosso espírito, ele é desperto. Nós somos despertos para a realidade espiritual. Antes, o apóstolo Paulo em Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Toda vez que nós pecamos, nós matamos uma área na nossa vida. Toda vez que cometemos rebelião ou iniquidade, estamos matando áreas da nossa vida. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através do poder de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, nós recebemos uma vida e nos tornamos seres despertos espiritualmente. Porém, você precisa de um processo, você precisa de uma jornada de crescimento, de nutrição, de acompanhamento, de desenvolvimento, para você ser transformado em um novo homem, em uma nova mulher. E o Espírito Santo, liberado por Jesus, quando ele ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio para nos apoiar nessa jornada, para nos fazer avançar em relação ao nosso futuro, para que venhamos a crescer espiritualmente. Então, sem o poder do Espírito Santo, você continua medíocre, você continua pequeno, escasso, você continua um anão espiritual. Mas com o poder do Espírito Santo, você desenvolve músculos espirituais, você desenvolve maturidade. E para que o Espírito Santo quer que você e eu venhamos a nos desenvolver? Para que você e eu possamos governar. Diga comigo, governar. Um rei, um príncipe não pode exercer o seu governo se ele ainda é uma criança. Por mais que ele tenha uma patente, por mais que ele tenha uma linhagem real, há um tempo determinado para ele se posicionar no governo. Por mais que você e eu venhamos a ser filhos de Deus, nós precisamos ter autoridade. E a autoridade para exercer esse governo vem do nosso crescimento espiritual. A autoridade vem através do Espírito Santo. Então esse é um mês onde você vai acelerar. Esse é um mês onde você vai expandir. Esse é um mês onde você vai deixar de ser mimizento e começará a ser uma pessoa madura, uma pessoa capacitada, uma pessoa instruída, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos transforma. E o processo de transformação não é imediato. O processo de transformação, ele é progressivo. Eu estou sendo transformada a cada dia. Você está sendo transformado a cada dia. Precisamos permitir que o Espírito nos transforme a cada dia. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10, no versículo 6. E se você ainda não tem o seu caderno de anotação, não tem o seu bloco de nota, seu computador, seu tablet, o celular, onde você anotar, eu te
te incentivo a você desenvolver esse hábito para poder aprender. Você consegue consolidar o aprendizado enquanto você escreve. Eu não gosto de escrever. Então faça o seu mapa mental, faça o seu sistema, faça o seu checklist. Mas é necessário você fazer algo para consolidar o seu aprendizado. E eu sugiro que você que está me assistindo também anote aí tudo aquilo que nós iremos aprender juntos a partir de hoje nessa nova série. 1 Samuel capítulo 10 no versículo 6 diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Eu vou ler novamente. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Pode se assentar. Aqui nós vamos ver a respeito da história de Saul. Mas antes de eu entrar na história de Saul, eu quero falar a respeito do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. O Espírito do Senhor é uma das manifestações do Espírito Santo. Você vai ler na palavra que nós temos diversos nomes para o Espírito Santo, e um deles é o Espírito do Senhor. E aqui diz que o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Estava falando de Saul. Profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Deixa eu te dizer algo. Quantos querem ser transformados? Quantos querem viver uma nova medida, uma nova forma para comportar a glória do Senhor? Diga eu. Para você ser transformado, você precisa ser possuído pelo Espírito Santo. Aqui a palavra de Deus diz que um momento com o Espírito Santo é capaz de transformar toda a nossa vida. Um único momento, uma única experiência com o Espírito Santo é capaz de transformar toda a nossa vida. Davi já sabia disso. Salmos 51 no versículo 10 e 11, e anote a referência porque nós vamos ler muitas passagens. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito equilibrado. Quantos querem ser equilibrados? Diga eu. Você não foi chamado a ser desequilibrado. Você não foi chamado a ser desordenado. Você foi chamado a ter um espírito estável, um espírito equilibrado. E Davi estava dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. E não me lances fora da sua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Você pode levantar as suas mãos e diga: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito equilibrado, e não me lances fora da sua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, você vai ser uma pessoa desequilibrada. Sem o Espírito Santo, você vai ter um coração distorcido. E sem o Espírito Santo, você não irá habitar na presença de Deus. Muitas pessoas confundem a atmosfera com a presença de Deus. E nós estamos criando uma atmosfera. Quando estamos unidos aqui, geramos uma atmosfera de glória. Mas há uma diferença entre uma atmosfera e a própria presença de Deus. Eu não quero viver apenas sensações. Eu não quero ver apenas vibrações ou frequências. Eu quero sentir a própria presença de Deus. E foi isso
que o salmista diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque se você vive sem o Espírito Santo, você está destinado à morte, você está destinado à corrupção, você será lançado fora da presença do Senhor. O salmista sabia que ele poderia cometer o pecado, ele poderia se arrepender, mas ele poderia até ser julgado, ele poderia receber o castigo, mas uma única coisa, ele disse: por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E eu quero dizer que nós estamos na era do Espírito Santo, nós estamos na temporada onde teremos um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. Eu profetizo que você terá encontros sobrenaturais, que o Espírito Santo te acordará nas madrugadas, que você terá experiências com o Espírito Santo, que você viverá manifestações sobrenaturais através da sua intimidade com o Espírito Santo. 2 Coríntios 1, versículo 20, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Todos nós que recebemos a Jesus, todos nós que nascemos de novo, somos selados, temos um selo, temos uma garantia. Você é marcado no mundo espiritual. Quando você nasce de novo, você é selado no mundo espiritual, e esse selo é a marca do Espírito Santo na sua vida. Você é selado pelo Espírito Santo, por isso as trevas te odeiam, por isso as trevas querem te perseguir, por isso você enfrenta resistência, porque você é selado pelo Espírito Santo. Diga: eu sou selado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2, no versículo 4, diz assim: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O Evangelho não consiste em palavras, mas em poder. Deixa eu te dizer, aqui nessa casa, o Evangelho do Reino não consiste em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder sobrenatural. E esse poder é o poder do Espírito Santo em nós e através de nós. O poder do Espírito Santo está em você e está através de você. O poder do Espírito Santo está conosco e está através de nós. Sem o poder do Espírito Santo, as palavras se tornam apenas meras palavras persuasivas. Sabe por que muitas pessoas não recebem a Jesus, apesar de ouvir a palavra, apesar de conhecer a Bíblia? Sabe por que elas não se rendem a Jesus? Porque elas conhecem apenas a letra, e a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui nessa casa eu quero declarar que nós não liberaremos letra, mas liberaremos palavra rema, palavra de vida, palavra cheia de poder do Espírito Santo. Não queremos apenas viver um evangelho raso, queremos viver um evangelho cheio do poder sobrenatural. Sem o Espírito Santo você não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo eu não posso fazer nada. Com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir fazer nada. Por isso Zacarias 4:6 diz que não é por força e nem pelo poder, mas é pelo Espírito Santo, diz o Senhor. Nós iremos caminhar nessa nova estação cheios do poder do Espírito Santo, e isso fará você avançar.
Jesus uma vez confrontou as pessoas e os fariseus, dizendo que eles estavam errando, porque eles não conheciam as Escrituras. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Número 1, porque nós não conhecemos a palavra. Número 2, Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você conhece o poder de Deus é o Espírito Santo. Quando você conhece o poder de Deus, o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que você se dispõe a fazer é não entristecê-lo. Por isso Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem a Torá, não conhecem as Escrituras, não conhecem os princípios do reino, mas também, não apenas isso, vocês não conhecem o poder de Deus, vocês não conhecem o poder do Espírito Santo. E você vai ver que a igreja de Jesus, ela nasceu no mover do Espírito Santo. Eu te sugiro a todo esse mês você ler o livro de Atos. Lá você vai ver a caminhada da igreja primitiva, desde o seu nascimento até o seu avanço, o seu crescimento, a sua edificação, a sua estrutura apostólica. Tudo isso foi fundamentado pelo poder do Espírito Santo. A palavra de ordem para esse mês é: busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Atos 1:8 diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e a partir dali eles seriam transformados para serem testemunhas dessa transformação. Veja como o Espírito Santo ele era reconhecido em toda a igreja primitiva. Eu não tenho tempo aqui de ficar falando todas as referências do livro de Atos, mas eu quero que ao ler o livro de Atos você comece a marcar todas as referências que eles tinham, como encontros, orações, surpresas que eles tinham, e recebiam poder através do Espírito Santo. Se você tira o Espírito Santo da sua vida, você se torna um caco, você se torna apenas um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro você se torna podre, porque não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sabe o que nos difere das demais religiões? O poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos difere de todas as religiões. Não há amor sem Espírito Santo. Não há alegria sem Espírito Santo. Não há visão sem o Espírito Santo. Não há paz sem o Espírito Santo. Não há liberdade sem o Espírito Santo. Não há revelação sem o Espírito Santo. Não há colheita sem o Espírito Santo. Nós estamos numa estação de colheita. Quantos creem nisso? Saímos da escassez para a abundância. Sabe como você irá colher? Com o Espírito Santo. Nós iremos entrar nessa estação de colheita de mãos dadas com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito. Veja, Deus é Espírito, o Senhor é o Espírito. Nós precisamos reconhecer o senhorio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Outra versão diz: onde o Espírito Santo é Senhor, aí há liberdade. Você só experimenta a liberdade quando você reconhece o senhorio do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz: ora, o Senhor é o Espírito, e o Espírito é o Senhor. O nosso Deus é um. Adorai, amai, pois, ao Senhor, o nosso único Deus. Diga: o nosso Deus é um, mas Ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Então deixa eu te dizer algo: o Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo não é uma sensação que você tem, ou uma experienciazinha que você tem de tremor, ou de apenas cair. O Espírito Santo é uma pessoa.
O Espírito Santo não é apenas uma influência divina sobre a sua vida. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E o apóstolo Paulo diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde o Espírito Santo é o Senhor, aí a liberdade. Levante as suas mãos. Espírito Santo, nós te reconhecemos como Senhor dessa casa. Espírito Santo, reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas, sobre essa casa. E por isso nós entramos numa nova estação de liberdade. Não tem como você reconhecer o senhorio do Espírito Santo se você não tem intimidade com o Espírito Santo. E todos nós podemos pedir o Espírito Santo. Todos nós que somos filhos de Deus podemos pedir o Espírito Santo. O próprio Jesus disse isso em Lucas 11:13. Ele diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deixa eu te dizer algo: o Espírito Santo só é liberado para aqueles que pedem. O Espírito Santo, ele só é derramado para aqueles que querem a presença dele. Espírito Santo, eu quero a tua presença. Espírito Santo, eu quero a tua presença. E o Pai se agrada em dar. O Pai se agrada em liberar a presença do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não é uma sensação, Ele é uma pessoa. E nós precisamos honrar o Espírito Santo da mesma maneira que nós honramos a Jesus e da mesma maneira que nós honramos o Pai. Hoje, como igreja do Senhor, nós muitas vezes ignoramos a presença do Espírito Santo no nosso meio. Mas a partir de agora, nós queremos entronizar a presença do Espírito Santo, porque Ele é Deus. E você vê isso desde a criação. Gênesis 1, 26 ao 28, quando Deus formou o homem, Deus disse: façamos pois o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Veja como Deus trabalhou ali com Ele como Deus, Jesus como Filho, o Espírito Santo como o executor de tudo aquilo que estava acontecendo. Quando Jesus veio à terra, Jesus andou lado a lado com o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem: eu queria tanto viver na época de Jesus, ignorantes. Porque se você falou isso alguma vez na sua vida, é porque você ainda não entendeu o papel do Espírito Santo. Porque Jesus andou aqui na terra, lado a lado com o Espírito Santo. E se você quer conhecer, se você queria ter mais uma experiência com Jesus aqui, deixa eu te dizer algo: você tem o Espírito Santo. Você pode ter essa experiência com Ele, que foi a mesma experiência que Jesus teve com Ele, enquanto andou aqui nessa terra. Nós ignoramos a presença do Espírito Santo, tomamos as nossas decisões e não perguntamos ao Espírito Santo. Fazemos as nossas vontades e não perguntamos ao Espírito Santo. Fazemos o que nos dá a entender e não perguntamos ao Espírito Santo. E Ele está ali, lado a lado, ao nosso lado. Jesus disse que Ele iria aos céus, mas Ele enviaria o outro ajudador, que nos acompanharia em toda a jornada. O Espírito Santo ungiu a Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra. Atos 10:38 diz: como Deus, veja o Pai, ungiu a Jesus, veja o Filho, com o Espírito Santo e com poder. Veja, o Pai ungiu o Filho
com o Espírito Santo e com poder. E Jesus começou, andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus prometeu enviar o teu Espírito Santo quando ele ascendesse aos céus. O Espírito Santo tem uma missão: levar toda pessoa a Jesus. E Jesus leva toda pessoa a ter comunhão com o Pai. Não há como você conhecer o Pai se você não conhece o Filho. E não há como você conhecer o Filho se você não conhece o Espírito Santo. Tem pessoas que acham que conhecem Jesus, mas não conhecem o Espírito Santo. Então deixa eu te dizer algo: você não conhece a Jesus. Porque se você conhece a Jesus, é porque você conhece o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que dizem: eu conheço o Pai, mas não conhecem a Jesus. Não há como você conhecer o Pai se você não conhece Jesus. Os três são um. Veja aqui a conexão dos três. Deus Pai ungiu o Filho com o Espírito Santo. No batismo de Jesus nós vemos isso. Jesus foi batizado e veio uma pomba, a representação do Espírito Santo sobre ele, mas também veio uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado. Veja como os três trabalham ali em cooperação, em assistência mútua. Eles trabalham em conjunto. E porque nós queremos extinguir, afastar o Espírito Santo das nossas vidas, não há como vivermos o poder sobrenatural sem o Espírito Santo. E o melhor exemplo disso, da Trindade, é a água. Nós temos a água que tem o mesmo componente molecular. Qual é o componente? Ok, só para fazer um teste para ver se vocês foram no colégio. Mas ela se encontra muitas vezes em 3 estados, em 3 fases. Alguém pode dizer para mim? Sólido, líquido e gasoso. Nessas 3 fases é o mesmo componente. Sim ou não? Em diferentes fases. Assim também é Deus. Ele é Deus. Mas Ele pode se apresentar como Pai, Ele pode se apresentar como Filho, e Ele pode se apresentar como Espírito Santo. Então não são 3 deuses. É um único Deus que se apresenta como Pai, que se apresenta como Filho e que se apresenta como Espírito Santo. E todos nós somos reconhecidos como filhos de Deus por meio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 8:14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo aquele que é filho de Deus, quem é filho de Deus aqui, levante a mão. Você é guiado pelo Espírito Santo. Todo aquele que nasce de novo e rende o seu coração a Jesus, todo aquele que se torna filho de Deus, deixa de ser criatura e se torna filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo. Agora veja algo: o Espírito Santo, ele vem quando nós nascemos de novo, rendemos o nosso coração a Jesus. Mas também nós recebemos um derramado poder sobrenatural do Espírito Santo que vem sobre nós. Só que só recebemos esse derramar, essa medida, esse poder explosivo do Espírito Santo sobre nós quando obedecemos. Você pode ter o Espírito Santo quando você entrega o seu coração a Jesus, reconhece como Senhor e Salvador. Você está ali sendo restaurado, sendo refrigerado, sendo santificado pelo Espírito Santo no seu espírito. O Espírito Santo te desperta, mas você só recebe uma medida de poder. Você só recebe o poder sobrenatural do Espírito Santo quando você obedece. E onde nós vemos isso? Na palavra de Deus. Atos 5:32 diz: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Pedro estava falando a respeito das palavras de Jesus. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles a quem lhe obedecem. Sabe por que muitas pessoas: eu não sinto o Espírito Santo. Eu vejo que o Espírito Santo, ele meio se afastou de mim. Eu não sinto a presença do Espírito Santo. A pergunta é: você está obedecendo? Porque a medida de poder sobrenatural do Espírito Santo é dada para aqueles que lhe obedecem. Obediência atrai a manifestação do poder do Espírito Santo.
Você vê isso na vida de Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi guiado. Jesus andou no poder do Espírito Santo. Diga comigo, cheio. Diga comigo, guiado. Diga comigo, no poder do Espírito Santo. São fases que nós iremos caminhar no decorrer desse mês. Agora, João 14, no versículo 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Veja, Jesus aqui disse que Ele enviaria outro. Diga comigo, outro. Há duas palavras para outro no grego. A primeira palavra é héteros, que significa outro, sim, de um tipo, diferente, outro de um tipo diferente. E a outra palavra é alhos, que significa outro do mesmo tipo. Então Jesus, Ele disse: por favor, me dá essa uva, um cacho só. Ok. Me arruma essa fruta aí de baixo, essa aí. A de baixo. Isso. Ok. Temos aqui duas frutas, sim ou não? A uva e o mamão. Aqui é a palavra héteros. Outro de um tipo diferente. Ou seja, é a mesma coisa, fruta, mas são tipos diferentes. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: eu vou enviar outro ajudador. Eu vou enviar outra uva, outro do mesmo tipo. Por isso que se você quer conhecer Jesus, você tem que conhecer o Espírito Santo, porque é a mesma coisa. E Jesus disse: eu vou enviar outro do mesmo tipo, outro igual a mim. E se vocês conhecem o Espírito Santo, é porque vocês vão me conhecer. E se vocês me conhecem, vocês vão conhecer o Espírito Santo, porque não são frutas diferentes, são a mesma coisa, é a mesma coisa, é o mesmo tipo. Obrigada. Quantos estão entendendo? Diga eu. Isso é o que significa outro. E Jesus disse que Ele enviaria outro, alhos, outro do mesmo tipo. O Espírito Santo seria enviado. Agora, essa palavra aí ajudador, é a palavra paracletos, que significa um intercessor, mas também um advogado, que advoga a nossa causa. Veja, Jesus é o nosso advogado, a palavra de Deus diz isso. Mas também nós temos o Espírito Santo, porque é outro do mesmo tipo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz. Então, Jesus enviaria outro ajudador, outro paracletos, outro conselheiro, outro advogado, outro consolador, outro que irá fortalecer, alguém que estaria lado a lado. A função do Espírito Santo é estar ao seu lado para te guiar ao seu destino. Eu vou repetir. A função do Espírito Santo é estar lado a lado para te guiar, te instruir, te direcionar ao seu futuro. Por isso você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Diga comigo, comunhão. E o apóstolo Paulo descreve isso muito bem. Em 2 Coríntios 13, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo. Veja, a graça de Jesus, nós vemos aí o favor de Jesus. Quando nós reconhecemos a Jesus, nós reconhecemos a graça. Diga comigo, graça. Diga comigo, favor. Quando nós conhecemos o Pai, nós conhecemos o amor do Pai, nós conhecemos o acolhimento do Pai, o afeto do Pai. Mas quando nós conhecemos o Espírito Santo, nós temos comunhão com Ele. E essa palavra comunhão aí é koinonia. Sabe o que significa koinonia? Koinonia significa companheirismo, significa intimidade, significa comunicação, significa parceria, associação mútua
íntima. O Espírito Santo quer ter intimidade com você. O Espírito Santo quer ter parceria com você. O Espírito Santo quer ter associação mútua, íntima com você. O Espírito Santo quer ser seu amigo. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo. Quando nós reconhecemos a presença do Espírito Santo, nós temos o melhor companheiro, o melhor parceiro, o melhor consolador, o melhor instrutor, o melhor guia, aquele que nos direcionará a toda a verdade. Por isso que quando você erra, você entristece o Espírito Santo. Por isso, a palavra de Deus diz em Tiago: não entristeçais o Espírito Santo. Efésios, perdão, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, João capítulo 16, coloque para mim nos telões no versículo 12. Quem está aqui comigo, diga eu. Eu só estou te dando um fundamento daquilo que é a mensagem, mas fica tranquilo. A mensagem, ela vai destravar o seu destino profético hoje. João 16, 12 diz: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quantos querem saber o que irá acontecer no seu futuro? Levante a sua mão. Busque o Espírito Santo. Quando nós buscamos o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. Essa palavra verdade aí implica em uma rota de futuro. Quer saber sobre o seu futuro? Quer saber como você vai estar no seu futuro? Caminhe com o Espírito Santo. Ele vai te guiar a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que fala a respeito do nosso futuro. O Espírito Santo é o que vai te levar ao seu destino profético. E aqui eu entro na mensagem. Nós lemos em 1 Samuel 10:6 que o Espírito do Senhor se apoderaria de Saul e ele seria transformado em outro homem. Saul teve um encontro com o Espírito Santo para que o seu destino fosse destravado. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Saul, o Espírito do Senhor preparou Saul para a realeza, para o governo, para ele ser rei. Isso nos mostra algo. O Espírito Santo nos guia à verdade, o Espírito Santo nos leva ao futuro, e o nosso futuro é um futuro real. É um futuro de realeza, não é um futuro de escassez, não é um futuro de miséria, não é um futuro de pobreza, é um futuro de realeza, é um futuro de reino, é um futuro do reino dos céus. E isso que aconteceu, toda vez que nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós iremos ser introduzidos no nosso futuro, nós iremos ser introduzidos na medida do reino de Deus. O Espírito Santo hoje vai começar a te preparar para a posição real que você tem. Você não me entendeu? O Espírito Santo está te preparando para você ocupar a posição real que você tem em Deus. Agora preste atenção. Quando Samuel chegou para Saul e liberou essa palavra, Saul teve que passar por um processo. Eu não vou entrar aqui no erro de Saul, porque depois ele perdeu o destino profético dele, ele perdeu o reinado. Mas eu quero me focar aqui no processo que o Espírito Santo, ou melhor, no processo que Saul teve que passar para que ele pudesse ser destravado no seu destino profético. Há um processo que você e eu precisamos caminhar, precisamos fluir, e é um processo junto com o Espírito Santo. Você está preparado? Vai agora em 1 Samuel 9. E nós vamos ver algumas características, e eu quero que você pontue essas características. 1 Samuel capítulo 9, no versículo 1. Diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Berocate,
filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Esse tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros por cima sobressaía em altura a todo o povo. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pais de Saul, e disse Quis a Saul seu filho: toma contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Aqui nós vamos ver algumas das características. Saul era da tribo de Benjamim. Benjamim era a menor tribo de Israel. Benjamim significa o lobo que despedaça. Nós temos uma palavra profética em Isaías capítulo 66, que o menor se tornaria em 1000, o menor viria a ser 1000. Deixa eu te dizer algo: se você se sente pequeno, menor, inferior, eu quero te dizer que você vai se tornar 1000. O menor virá a ser 1000. Não se sinta inferior. Não alimente a baixa autoestima, porque Deus quer destravar o seu destino profético. A palavra de Deus diz em Mateus 11 e 12 que o menor no reino dos céus é maior do que o João Batista. Então, se você sente pequeno, deixa eu te dizer algo: o reino dos céus te pertence, porque o reino dos céus, ele sofre violência desde os dias de João Batista. Sabe por quê? Porque o João Batista revolucionou, o rei João Batista movimentou o reino dos céus, e o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então você é maior do que João Batista, eu sou maior do que João Batista. O que mostra isso? Que nós temos como revolucionar o reino dos céus. Saul era dessa tribo, a tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Era uma tribo que era dotada de arco e lança. Era uma tribo que significava, ou tinha uma palavra profética de que ela seria como um lobo que despedaçava. Então era uma tribo que era guerreira. Mas aqui também tem uma outra característica de Saul que nós lemos. Saul, ele era jovem, e Saul, ele era bonitão. Saul, ele era o mais bonito de toda aquela redondeza. E outra característica, nós vemos que Saul, ele era um homem alto. Diz que os ombros de Saul sobressaía as demais pessoas. A cabeça de Saul, outra versão diz. Isso mostra altura, isso mostra postura, isso mostra autoridade. Então, Saul, ele tinha uma estatura além da média. Agora, aqui o seu pai Quis chamou Saul e disse: eu perdi as minhas jumentas. Eu quero que você chame um dos criados e vá com ele buscar as minhas jumentas. Saul, apesar de ser belo, apesar de ter a genética de ser um lobo que despedaça, apesar de ser um homem alto de porte e estatura que era acima da média, apesar de ser uma pessoa da tribo de Benjamim, a tribo que referia a mão direita do Senhor. Benjamim é a minha mão direita, a mão direita do Senhor é a mão da força. Saul, apesar de vir de uma tribo de guerra, ele batalhava contra a baixa autoestima, porque ele vivia num ambiente hostil. E você e eu saímos de um ambiente hostil, e uma das coisas que nós precisamos batalhar é contra a baixa autoestima. Então ele fazia um trabalho árduo. Ele cuidava das jumentas do seu pai. Ele estava debaixo do jugo em cuidar das jumentas do seu pai. Isso mostra que ele tinha que ter muita força, porque um jumento é um animal difícil para ser trabalhado, sim ou não? Então ele devia mostrar muita força. Deixa eu te dizer algo: o destino não é o que você está passando, o destino é o que o Espírito Santo está te guiando. Então hoje você pode estar fazendo muita força, hoje você pode estar cuidando de jumenta, hoje você pode estar passando por uma etapa difícil, mas o teu destino é algo maior, o teu destino é algo melhor daquilo que Deus tem para você, porque o teu destino é o palácio. Saul estava cuidando das jumentas do pai dele. As jumentas se perderam. Ele teve que correr atrás das jumentas. Mas o destino profético de Saul não era a jumenta. O destino profético de Saul era o palácio. Então pare de olhar as jumentas que você está cuidando nesse tempo.
e comece a enxergar. E como que eu enxergo, apóstolo? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Como que eu vou redirecionar meu foco, apóstolo? Com o Espírito Santo. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos levar ao futuro. Ele vai te levar ao palácio. Você está destinado a reinar. Você está destinado a lugares de influência. Você está destinado a posições de influência. Mas para isso você precisa quebrar a mentalidade de jumenta. Precisa quebrar a mentalidade de escassez. Precisa quebrar a mentalidade de escravidão. E aí começa a história de Saul procurando as jumentas do seu pai. Saul, que tinha um destino profético real, assim como você, estava procurando as jumentas do pai dele. Até que ele não encontrou as jumentas do pai. E ele já estava voltando para casa. E o seu criado disse: meu Deus, o seu pai vai ficar desesperado. Ele vai acabar com a gente, porque a gente chegou lá sem as jumentas. O que a gente vai fazer? E Saul falou: eu não sei mais onde encontrar. Eles foram pelos montes, eles foram pelos vales, eles foram por todo o território e não encontraram as jumentas. E o criado, o servo, falou para ele: ei, aqui tem um profeta. Vamos perguntar ao profeta. Porque no seu caminhar com o Espírito Santo, a palavra profética vai ser evidente dia após dia. Versículo 6 do capítulo 9 diz assim: porém o moço respondeu: nessa cidade há um homem de Deus, é honrado em tudo o que diz e sucede infalivelmente. Vamos até agora lá, talvez nos mostrará o caminho que devemos seguir. E disse Saul ao moço: se formos, o que levaremos a esse homem? Porque Saul sabia que não poderia chegar um homem de Deus com as mãos vazias. Saul entendia que toda vez que ele estava perante um homem de Deus, que era a representação da presença de Deus, ele deveria chegar com algo. E ele falou: o que a gente faz? Eu já não tenho pão, eu não tenho mais nada, eu não estou com nada aqui. E o servo dele disse: eu tenho ciclos de prata, vamos oferecer, vamos sacrificar isso para recebermos a palavra do profeta. Versículo 9 diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com um vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. O vidente não está relacionado ao ocultismo. O vidente aqui, biblicamente falando, é uma categoria profética de pessoas que têm visão espiritual. Você, nessa estação, nesse mês, você vai aprender a desenvolver o seu espírito, amadurecer o seu espírito. E a maturidade espiritual envolve e requer exercícios dos seus sentidos espirituais. Samuel aqui, ele era um vidente. Ele tinha a visão espiritual aberta. Muitos de vocês têm, mas ficam com medo, não sabem lidar, não sabem o que fazer com o que recebem. Por quê? Porque ainda não tem estrutura espiritual. A partir de hoje, você vai começar uma jornada com o Espírito Santo. E Ele vai te guiar a toda a verdade. A palavra de Deus diz que Samuel, ele era chamado vidente. Por quê? Porque ele via. Tem pessoas que veem, são os videntes. Tem outra categoria. Tem as pessoas que são os conhecedores, aqueles que discernem, o knower. Tem pessoas que ouvem. Tem pessoas que sentem um cheiro. Tem pessoas que são mais sensitivas no seu tato. Tem pessoas que percebem um tipo de paladar. Assim como há sentidos naturais, assim também há sentidos espirituais. Então você precisa desenvolver os seus sentidos espirituais. Mas veja algo aqui. O criado falou uma chave para Saul. Quantos querem, junto com o Espírito Santo, caminhar em direção ao seu destino profético? Você precisa da conexão certa. Você precisa de uma conexão certa. Relacionamentos são intencionais. Que tipo de relacionamento você tem? Você tem relacionamento só com gente que te leva à decadência? Então o seu destino profético vai ser de decadência. Relacionamentos são intencionais. Tenha relacionamentos com pessoas que acelerem o teu destino profético.
O criado disse: vamos até o homem de Deus, vamos até o profeta Samuel, que é um vidente. Se conecte com pessoas que tenham unção sobrenatural. Se conecte com pessoas que carregam o poder de Deus. Se conecte com pessoas cheias do Espírito Santo. E vamos lá, vai comigo aí no versículo 15. Ora, o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem à terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Veja, no decorrer dessa cena, havia uma outra cena. O profeta Samuel ouviu a palavra do Senhor. E quando ele ouviu a palavra do Senhor, o Senhor disse: você vai ungir amanhã um homem que será rei sobre Israel, porque eu ouvi o clamor do meu povo e decidi responder ao clamor. Deixa eu te dizer algo: quando Deus começa a te conectar com as pessoas certas, conectar com as pessoas cheias do Espírito Santo, Deus também fala com essas pessoas cheias do Espírito Santo, e começa as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Tudo começa a fluir. Você vê o favor de Deus. Samuel ouviu esse comando e Deus disse para ele: amanhã vai vir um homem falar com você. Sabe o que é isso? Comunhão com o Espírito Santo. Porque Samuel não fazia nada se ele não ouvisse a voz de Deus, se ele não ouvisse daquilo que Deus tinha para ele. Por isso a palavra de Deus diz que Samuel foi um dos profetas em que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Ou seja, todas as palavras do profeta Samuel se cumpriram. Opa, eu quero isso sobre a minha vida. Todas as palavras proféticas liberadas na sua boca, elas irão se cumprir à medida que você tiver intimidade com o Espírito Santo. No versículo 18 diz: e Saul se chegou a Samuel no meio da porta e pediu: mostra-me, por favor, onde é a casa do vidente. Veja, o homem que tem mentalidade de jumenta, de escassez, não reconhece a unção profética que estava em Samuel. Ele chegou do lado de Samuel e falou: por favor, você pode me mostrar onde é o vidente? Sendo que o próprio homem de Deus estava ali diante dele. Por quê? Porque Saul ainda estava focado em procurar as jumentas do seu pai. Quando você está caminhando no seu destino profético, deixe as jumentas para lá e olhe para aquilo que Deus está abrindo para você. Versículo 19. Respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, pois hoje comerás comigo e pela manhã te despedirei. E tudo que está no teu coração eu te declararei. Deixa eu te dizer algo. Aqui Samuel disse: eu sou o homem, Deus me falou a respeito de você, e a partir de agora você vai ter uma jornada, um processo para destravar o Espírito Santo. E aí eu quero que você anote. A primeira coisa que Samuel faz é, versículo 22. Então Samuel, tomando a Saul, seu moço, levou-os à câmara, deu-lhes o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Havia 30 homens que eram anciãos daquele território, 30 pessoas de influência que estavam naquele território ali. O primeiro que Samuel fez foi: vem aqui e senta aqui na mesa de honra. A primeira coisa que você vai experimentar na sua trajetória com o Espírito Santo é que você vai sair de lugares de escassez e você vai começar a se assentar na presença dos poderosos. Você vai começar a se assentar com os grandes, com as pessoas de influência, com as pessoas de autoridade. Saul diz: vem aqui, assenta nessa mesa. Tinha 30 homens de influência. Sabe por quê? Porque Saul queria quebrar a mentalidade limitante, a mentalidade de jumenta. Samuel, queria quebrar a mentalidade de jumenta de Saul.
Então ele disse: você vai precisar se assentar em posições, em lugares de influência, para você começar a enxergar o seu futuro. A primeira coisa que você precisa fazer para cumprir o seu futuro, junto com a ajuda do Espírito Santo, é quebrar a mentalidade limitante que foi imposta sobre a sua vida. Você é uma pessoa de governo. Saul era uma pessoa de governo, e Deus quer que você se assente com pessoas de governo. Deus quer que você se assente com pessoas de governo. Então anote aí uma chave espiritual. Cada vez que você está caminhando na rota do seu destino profético, junto com o Espírito Santo, as suas amizades vão trocar. Porque há algumas que querem permanecer na mesa dos escarnecedores, mas Deus te chamou para se assentar na mesa dos vencedores. E Deus vai te colocar nesses lugares de autoridade. A segunda coisa que Samuel fez, versículo 23. E disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que eu te dei, da qual disse: põe à parte contigo. Assim o cozinheiro levantou a espada com que nela havia e pôs diante de Saul. E disse Samuel: aqui está o que foi reservado. Toma, come, pois foi guardado para comeres nessa ocasião. Desde o momento que eu disse, convidei o povo. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Veja. Não apenas você vai se assentar na presença dos grandiosos, se assentar nos lugares de influência, mas também você vai começar a se alimentar do cardápio deles. E eu não estou falando isso naturalmente. Você pode comer do cardápio deles também, mas eu estou falando da nutrição que essas pessoas de influência recebem. Você vai começar a ser nutrido. O cardápio de Saul, ele precisava ser mudado. Sabe por quê? Porque há uma transferência de governo quando você entra numa ambiência certa. Quando você está no ambiente correto, você recebe a transferência de governo. Mas quando você começa a se alimentar, se nutrir dos princípios de reino daquele ambiente, a sua estrutura começa a mudar. Então a sua estrutura vai começar a mudar. A sua estrutura vai começar a mudar. Aqui no original diz que Samuel pediu para que se preparasse o ombro de um cordeiro para Saul. Ombro implica nas escrituras posição de governo, de autoridade. Isaías 9 diz que o principado, o governo de Jesus está sobre os seus ombros. Eu quero dizer, coloque a mão nos seus ombros. Eu quero decretar que os seus ombros vão crescer nesse tempo. Seus ombros vão crescer, sabe para quê? Para comportar a arca do Senhor, para comportar a glória do Senhor, para comportar a autoridade da parte do Senhor. Samuel deu ombro de cordeiro para Saul e disse: eu preparei isso para você comer agora. Foi uma comida exclusiva para você. Samuel queria mudar o cardápio de Saul. Sabe por quê? Porque você é o que você come. O que você está comendo? O que você está comendo nas redes sociais? O que você está comendo no seu ambiente de trabalho? O que você está comendo enquanto você conversa com as pessoas? Você é aquilo que você come. Saul precisava comer algo diferente. Para você acessar o seu destino profético, você precisa se alimentar de acordo com o seu destino profético. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: o seu cardápio vai mudar. Porque um cardápio religioso não faz você alcançar o seu destino. Tem pessoas que não aguentam permanecer muito tempo nessa casa. É porque é muito forte. Eu pensei que era uma palavra assim, de amor, de salvação. Eu pensei que era uma palavra assim que viesse, que Jesus me ama, que Jesus, Ele me ama muito. E Jesus te ama, mas Jesus quer te transformar. E essa é uma casa de ferreiros, uma casa onde eu estou te forjando para você governar. E deixa eu te dizer algo.
Quando você sabe que Jesus te ama, você sabe também que você precisa se preparar para transmitir o amor dele para mais pessoas. Então, se você falar, eu queria só receber palavra que Jesus me ama, que Jesus, ele me ama tanto, isso é uma mensagem egoísta, porque você só quer me dar e me dar. Mas aqui é uma casa de transformação. Estamos transformando a nossa mentalidade. E transformação implica também numa mudança de cardápio, numa mudança de palavra. Aqui nessa casa, nós buscamos revelação da palavra de Deus. Não porque nós somos melhores ou piores, mas porque eu tenho uma missão do Espírito Santo, que é poder te instruir, te capacitar, te forjar, para que você possa se assentar nos lugares de governo e presidir como um rei e como uma rainha. Você vai começar a adquirir estrutura diferente. Então saia desse cardápio medíocre, raso. Saia desse cardápio religioso. Deus está mudando o seu cardápio nesse tempo. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu queria dar mais alimento sólido para vocês, mas vocês não aguentam. Então eu tenho que dar leite. Ei, nessa casa aqui nós não damos leite apenas. Nós queremos revelação da palavra de Deus. Porque queremos crescer. E sabe por que nós queremos revelação? Porque a revelação, ela nos leva a exercitar os nossos sentidos espirituais. É a revelação da palavra de Deus que faz o seu espírito crescer. Se você bebe leite, igual Hebreus 5 fala, você fica desnutrido. E aí você está sensível ao mundo espiritual, mas você não consegue ter ferramentas, armas, você não consegue ter estratégias, você não sabe como lidar. Sim ou não? Então aqui você vai receber o leite quando você recebe Jesus, mas também você vai ser capacitado, instruído a mudar o seu cardápio à medida do seu desenvolvimento. E depois disso, Samuel, capítulo 10, começa a liberar uma palavra profética para Saul. E eu quero que você se coloque de pé. Porque é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele começa a mudar a nossa estrutura. Ele começa a mudar o nosso cardápio. Mas também ele começa a nos ungir. Capítulo 10, no versículo 1 diz: então tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre sua herança? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim em Zelza, os quais dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e agora o teu pai já deixou de pensar nos negócios das jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: o que farei eu pelo meu filho? Então passarás dali adiante até chegares ao Carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberá da sua mão. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Tudo isso para nós chegarmos naquilo que nós lemos ao início dessa ministração. Depois que Samuel fez Saul se assentar na mesa com 30 homens de influência, depois que Samuel fez com que Saul se alimentasse de um ombro de um cordeiro, mudasse o cardápio, aí sim Samuel foi e levantou-se para ungir a Saul como rei. Mas ele precisava passar por um processo, e esse processo é o que você e eu estamos passando nessa estação. O primeiro estágio para descravar foi que Samuel diz: quando você se afastar de mim hoje, você vai encontrar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. O primeiro lugar que você vai acessar
para você ter um encontro com o Espírito Santo no seu destino profético é o sepulcro de Raquel. Raquel significa a mulher do favor. Você vai chegar a um lugar de favor. Saul estava buscando as jumentas do seu pai. E deixa eu te dizer algo. Deus não é indiferente com a sua dor. Deus não é indiferente com a sua perda. Deus não é indiferente com aquilo que você está sentindo. Nesse momento aqui nós vemos o coração paternal de Deus. Deus disse: você vai lá no lugar do favor, porque lá no lugar do favor você vai encontrar 2 homens e eles vão dizer onde estão as jumentas do seu pai. Porque o seu pai agora, ele não está procurando mais as jumentas, ele está preocupado com você. Ele pensou que você se perdeu. Então você vai encontrar as jumentas para você trazer alegria para o seu pai. Deixa eu te dizer algo, não pensa que Deus está sendo indiferente com aquilo que você está sentindo. Ele vai te responder, mas ele vai te responder quando você tiver a estrutura certa para comportar isso. Então você vai chegar ao sepulcro de Raquel. Você vai chegar ao lugar do favor. Levante as suas mãos. Eu declaro que nessa estação de transição rumo à manifestação do poder sobrenatural e destravar do seu destino profético, você chegará ao lugar do favor. Para você chegar a uma posição de governo, você precisa de favor. E eu quero decretar que o tempo de favor vem sobre a sua vida. Tempo de graça vem sobre a sua vida. Deixa eu te dizer algo, a misericórdia, Bill Johnson fala isso muito bem. Ele diz que a misericórdia é quando não recebemos o que merecemos, mas o favor, a graça, é quando recebemos o que não merecemos de um Pai bondoso. Então você vai receber o que você não merece, porque Deus é bom. Você vai receber favor nesse tempo. Pessoas irão se inclinar para te favorecer nesse tempo. Eu declaro que vem favor extremo sobre a sua vida. Eu declaro que você vai sair de um lugar difícil e você vai encontrar um lugar de favor. Eu decreto que hoje Deus te leva ao lugar de favor. O favor não é para você entender. O favor é para você viver. Você vai viver uma estação de favor sobre a sua vida. E se você crê, se expressa aí. Favor! Favor vem sobre a sua vida. Favor vem sobre a sua vida. Graça você não merece, mas papai, que é bom, libera favor sobre você. Levante as suas mãos. Não parou aí. Primeiro ele teve que ir ao sepulcro de Raquel. Raquel implica na mulher do favor. Ele teve que ir ali ao lugar do favor. Mas depois disso, no versículo 3, Samuel dá outra instrução. Ele diz: você saindo do lugar de favor, você vai passar e você vai chegar ao carvalho de Tabor. E lá você vai encontrar 3 homens que vão subindo a Deus. Veja, Deus vai trazer conexões certas para a sua vida. Você não vai apenas acessar o lugar do favor, você vai acessar também o carvalho de Tabor. Você vai acessar conexões estratégicas. Aqui mostra a manifestação plena da presença do Senhor. O carvalho de Tabor. Tabor é uma colina que pertencia à tribo de Zebulon. Zebulon era uma das tribos mais prósperas de todo Israel. Então, Deus queria que Saul experimentasse o favor. Mas Deus queria também que Saul experimentasse uma medida de riqueza, um peso de glória, um peso de prosperidade sobre ele. E lá ele iria encontrar 3 homens. Diga comigo, 3 homens. Um levaria 3 bolos de pão. O pão implica em revelação. Então você vai encontrar com revelação no carvalho de Tabor. Nesse tempo onde você está acessando o seu destino profético, eu libero nessa hora revelação sobrenatural. Eu digo que toda palavra medíocre, toda palavra sem vida, toda letra nessa hora, toda palavra religiosa é removida da sua vida. E veio uma estação de rema.
Rema é a palavra revelada. Quantos querem cumprir e viver o destino que o Espírito Santo está te revelando? Você precisa de revelação. Pão aqui implica em revelação. Levante a sua mão. Eu libero nesse mês revelação profética. Libero nesse mês conhecimento revelado. Libero nesse mês revelação da palavra, para que você venha transformar a sua mente. Um homem tinha 3 pães. O outro homem carregava cordeiros sobre os seus ombros. 3 cordeiros sobre os seus ombros. Veja, não bastasse Saul se alimentar do ombro de um cordeiro, Deus queria que ele amadurecesse. Veja, ele encontrou com um homem que carregava 3 cordeiros sobre os seus ombros. Isso mostra um nível de maturidade acelerada, mas também fala de um peso de responsabilidade, porque quanto maior a maturidade, maior responsabilidade. Quanto maior você recebe de Deus, mais você também será cobrado. Então vem uma medida de maturidade sobre a sua vida. Veja que ali Saul devia continuar mudando o seu cardápio. A mudança de cardápio não acontece instantaneamente. A mudança de cardápio acontece pela renovação da mente. E como a gente faz isso? Purificando com a revelação da palavra de Deus, desenvolvendo os nossos sentidos. Então deixa eu te dizer algo, me entenda de uma vez por todas. O que o diabo quer é que você perca as oportunidades que Deus está te dando para amadurecer. Como ele vai fazer isso? Colocando enfermidade para você não vir no domingo. Aí você começa a sentir uma dor de cabeça, você não vem. Aí você sente cansado, você não vem. Aí você está com dor, você não vem. Deixa eu te dizer algo. Você vive pelo aquilo que você sente, ou você vive pela convicção que você tem em Deus? Nós precisamos viver por convicção. Isso é maturidade, não por sentimento. Ah, eu sinto hoje. Ah, eu não sinto hoje. Sabe, se você vive por sentimento, você mostra a sua imaturidade espiritual. Ah, eu não vou hoje porque eu tô com medo, eu sinto medo. Ah, eu não vou hoje porque eu senti de ficar em casa. Deixa eu te dizer algo. Essa é a oportunidade que você tem de mudar o seu cardápio, de receber a palavra, receber os nutrientes, fortalecer o seu espírito e aplicar isso. Pai, eu estou com muita dor, mas eu vou assim mesmo porque eu sei que eu vou ser curado. O que o Russo fez hoje não é para, que lindo, vamos aplaudir. Não, isso deve ser um estilo de vida de todo cristão. Porque muitas vezes eu estive aqui ministrando para todos vocês, passando mal e ninguém sabia disso. Mas eu ando por convicção e não por sentimento. Então entenda algo. O diabo quer fazer você perder o foco, mas Deus quer te levar ao carvalho de Tabor. Deus quer fazer com que você mude a sua comida. Deus quer fazer com que você amadureça. Sabe por quê? Porque o seu destino profético, o futuro que o Espírito Santo está te guiando, ele é um lugar elevado. Diga comigo, um lugar elevado. E no Monte Everest, você precisa se preparar para você subir ao Monte Everest. Sim ou não? Senão você morre lá. Porque lá o ar é mais rarefeito. Lá na Bolívia, em La Paz principalmente, são mais de 4.000 metros de altitude. Todas as vezes que eu ia lá, eu passava muito mal. Passava dias para o meu corpo se adaptar. Por quê? Por causa da altitude. Até que aprendemos a nos preparar para chegar lá em La Paz. Assim também é você em Deus. Deus quer te levar no pico do Monte Everest. E você está morrendo na base da montanha, com uma dor de cabeça, passando mal, tossindo, dando febre e papapá. Quando Deus quer te levar ao topo, diga comigo, meu destino é o topo. Deus está te preparando para você alcançar o seu destino. Por isso Ele quer que você mude o seu cardápio. Por isso Ele quer que você adquira resistência, resiliência. Aguente a pressão, porque lá em cima a pressão é mais forte.
E se você quer o topo, você quer alcançar o seu destino profético, quanto mais alto o monte, maior e mais rarefeito é o ar. Maior é a altitude e o ar é mais rarefeito. Sim ou não? Então você precisa ter corpo, você precisa ter estrutura. Então se você acha que você está vivendo muita pressão, deixa eu te dizer algo. Você precisa se preparar. Essa pressão é apenas a sua preparação para você alcançar lugares mais altos. Porque lá vai ter pressão maior, mas lá também nós vamos ter a realeza toda disponível para nós. E o terceiro homem, diga comigo pão, diga comigo cordeiro. E o terceiro homem, ele tinha um odre de vinho. O odre de vinho fala da manifestação do Espírito Santo. O vinho é o fluir do Espírito Santo. O vinho afeta a sua corrente sanguínea. O vinho, a palavra de Deus diz que o vinho novo não pode se derramar em odre velho. Por isso você tem que comer o cordeiro, mudar o seu cardápio para receber o vinho. Por isso você tem que ter uma estrutura certa para você receber a medida do Espírito Santo. Porque Deus não quer arrebentar os odres velhos, mas Deus quer derramar o vinho novo. E Ele vai derramar o vinho novo sobre os odres novos. E quantas pessoas estão aqui e sabem que foram chamadas para serem odre novo? 10 pessoas. Quantas pessoas são chamadas para serem odres novos? Então você precisa se preparar. Você precisa buscar da presença do Espírito Santo. Esse foi o segundo estágio, carvalho de Tabor. E o terceiro estágio e o último estágio, no versículo 5, diz: então você vai chegar ao outeiro de Deus. E lá você vai encontrar um grupo de profetas. Depois Samuel falou: você então vai chegar ali ao outeiro de Deus e você vai encontrar uma ambiência sobrenatural. Você vai encontrar um grupo de profetas. Você vai encontrar pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Você vai se conectar com a sua família. Você vai se alinhar com as pessoas que o Senhor preparou para o seu destino. Você vai deixar de se conectar com as pessoas que cuidam das jumentas e vai começar a se conectar com as pessoas proféticas, as pessoas que caminham de acordo com o seu destino profético, as pessoas estratégicas que vão te ajudar a cumprir o seu destino profético, a família espiritual que o Senhor te deu, a família que Deus te deu para destravar o seu destino. Deus vai te colocar com pessoas específicas para cumprir o seu destino. Olhe bem para mim, você que está em casa, olhe para mim. Você é a pessoa que Deus colocou na minha vida para cumprir o meu destino. Você é a pessoa estratégica que Deus colocou sobre a minha vida para cumprir o meu destino. Da mesma forma que eu sou a pessoa estratégica que Deus colocou na sua vida para cumprir o seu destino. Então você não está aqui à toa. Não saia daqui, não pense nisso. Não porque eu sou boa, aqui é ótima, aqui não. Porque isso diz respeito a destino, a futuro. Isso diz respeito a preparo. Isso diz respeito à família. Saul precisava se conectar na ambiência profética, porque é aqui que você vai desenvolver os seus dons espirituais. É aqui que você vai desenvolver o seu espírito. É aqui que você vai crescer. Ah, mas eu estou sofrendo muita resistência. Por isso, porque você precisa se preparar. Mas você precisa largar o orgulho de lado. Você precisa abandonar o orgulho. Você precisa ser uma pessoa ensinável. Sabe por quê? Porque se Deus te trouxe aqui, não é porque você sabe tudo. É porque Ele quer te ensinar algo. E não é porque eu sei tudo, mas porque eu sei que o propósito que Deus colocou essa casa aqui em Belo Horizonte é para destravar uma geração de pessoas, não apenas aqui em Belo Horizonte, mas na nossa nação, que venham a ser transformadoras de destino. Você está numa casa de destino para você ser transformado na sua melhor versão.
Você está numa casa de destino para você ser ativado para a realeza. Então levante as suas mãos. Eu declaro nesse tempo que você vai se conectar com as pessoas certas. No alteiro de Deus, Saul se conectou a uma companhia de profetas. E aí eu quero te dizer algo. Os profetas, eles vinham com saltério, com harpas, com danças, com tamborins. Quando você chegou aqui, você pode até ter se assustado e falado: o que esse povo, essa mulherada balança bandeira pra cá, esse povo dançando essa bagunça aqui em cima, e esse tanto de luz, e esse tanto de bandeira, que coisa é essa? É porque profeta não é pra entender. Ninguém entende profeta. Ninguém entende. Então não é para você entender o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado. Não, é para você entrar nessa ambiência profética. É para você ser ativada, assim como eu sou ativada. É para você experimentar a palavra de Deus. Porque lá Samuel disse para Saul: você vai encontrar um grupo, uma companhia profética. E lá o Espírito do Senhor vai te tocar. E você vai ser transformado em outro homem. Isso foi o que aconteceu com você e comigo. Quando acessamos o ambiente profético, nós somos transformados. E essa é uma casa profética. Muitos quiseram nos calar, quiseram nos enrijecer, quiseram nos engessar, mas não há como. Somos uma casa profética. À medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai entendendo. Você vai entender o significado das cores. Você vai entender o porquê balançamos a bandeira desse tipo. Você vai entender o porquê nós jogamos essa determinada luz. Porque tudo aqui é intencional. Não é algo aleatório. É intencional. Por quê? Porque geramos um movimento. E é um movimento do Espírito Santo. É um ambiente profético. Então o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E profetizarás com eles. E serás transformado em outro homem. E quando estes sinais te vierem, faze o que achar na tua mão para fazer. Porque Deus é contigo. Levante as suas mãos. Quando você experimentar o favor de Deus, quando você receber a revelação da palavra, quando você for nutrido pelo cardápio espiritual, quando você for cheio do Espírito Santo, quando você tiver conexões sobrenaturais sobre a sua vida, tudo que vier à sua mão para fazer, faça, porque Deus é contigo. E descerás adiante de mim a Gilgal, e certamente eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos, sacrifícios de ofertas pacíficas. Mas 7 dias esperarás, até que eu vá ter contigo e declares o que há de fazer. E virando Saul as costas para apartar de Samuel, Deus transformou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Deixa eu te dizer algo. Quando o Espírito Santo te torna e te toca e te transforma, você entra num movimento sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural nada mais é do que o natural acelerado. Tudo que Saul recebeu como instrução profética, a palavra de Deus diz que ele experimentou no mesmo dia. Levante as suas mãos. Você vai experimentar favor, você vai experimentar revelação, você vai experimentar nutrição pesada do Espírito Santo, você vai experimentar conexões estratégicas e sobrenaturais, cheias do Espírito Santo. Você vai experimentar uma companhia sobrenatural, uma ambiência sobrenatural no mesmo dia, nessa mesma temporada. Você não vai receber isso paulatinamente, você vai receber isso de forma acelerada nesse tempo, em nome de Jesus.
e você vai se transformar em outro homem e em outra mulher, porque o poder explosivo do Espírito Santo vai te bombardear de dentro para fora, vai bombardear o seu coração, vai quebrar toda a estrutura limitante e vai te preparar para a posição de governo e de realeza. Mas Samuel disse algo que nós vamos fazer hoje. Ele disse: depois disso você vai descer e você vai preparar uma oferta, e eu vou ofertar com você. Eu vou liberar sacrifícios e ofertas pacíficas com você, porque esses sinais irão acontecer na sua vida. Mas acontece algo aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele disse: depois que você ofertar, você vai esperar 7 dias até que você receba a instrução do alto. Deixa eu te dizer algo. Você vai ofertar hoje junto comigo, e eu junto com você. Assim como Samuel, na posição profética que o Senhor me concedeu. Hoje nós vamos liberar ofertas, sacrifícios pacíficos diante do Senhor. E levante as suas mãos. Eu quero profetizar que nessa próxima semana, nesses próximos 7 dias, você irá receber uma resposta sobrenatural de favor da parte de Deus, para validar a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu não sei qual, pode ser financeira, como pode ser uma cura, que você vai orar por alguém e essa pessoa vai ser curado, como um evangelismo profético, você vai evangelizar e essa pessoa vai ser salva, ou como uma restauração de uma família, você vai liberar restauração, sobre essa família, essa família vai ser restaurada. Mas algo sobrenatural vai acontecer nesses próximos 7 dias. Algo sobrenatural vai acontecer, e eu profetizo porque eu vejo documentos sendo assinados, liberações sendo liberadas nessa hora, licitações sendo liberadas nessa hora. Vejo documentos sendo assinados no mundo espiritual, e assim como acontece no mundo espiritual, assim acontecerá nesses próximos 7 dias. Recursos sejam liberados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Respostas e conexões venham a acelerar o seu destino profético. Restauração e cura vem acontecer sobre a sua vida nesses próximos 7 dias, porque estamos debaixo do poder do Espírito Santo. Você crê nisso?